Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história real que inspirou o filme Evocando Espíritos. Bom, eu tenho que confessar pra vocês que Evocando Espíritos é um dos meus filmes de terror favorito. E quando eu descobri que ele tinha sido baseado num caso de assombração real, eu tive que trazer aqui pro canal pra vocês, porque é uma história muito louca. A Carmen, ela tinha 2 filhos, 2 meninos, quando ela conheceu o Allen. O Allen, ele se apaixonou loucamente pela Carmen e os dois resolveram se casar. Bom, depois que eles se casaram, eles tiveram mais 2 filhos, um menino e uma menina. O filho mais velho da Carmen, do primeiro casamento, se chamava Philip. E o Philip, ele foi diagnosticado com câncer. Então a família tinha que fazer visitas em uma clínica especializada no tratamento de câncer do Philip, que ficava em Connecticut. Só que isso era uma viagem muito longa, então eles gastavam muito tempo e muito dinheiro. Fora que a mãe quase nunca estava em casa, porque ela tinha que ficar fazendo essas viagens com o Philip, e os outros filhos sentiam falta dela. Foi aí que eles decidiram procurar uma casa que ficasse perto da clínica, o que ia facilitar a vida de todo mundo, inclusive a vida do Philip, que estava muito cansado, muito fraco para fazer essas viagens muito longas, assim, com tanta frequência. Em junho de 1986, a família achou uma casa incrível que ficava perto da clínica. Era uma casa muito grande, muito espaçosa, e o valor dela estava super barato, então super dava para eles comprarem a casa, e isso deixou eles bem felizes. E eu vou dar uma dica para vocês. Sempre que vocês acharem uma casa muito boa e muito barata, desconfiem que tem alguma coisa errada, porque sempre tem alguma coisa errada, principalmente nos Estados Unidos. Bom, a família se mudou para essa casa incrível, e o Philip decidiu que o quarto dele seria no porão. O porão, ele era enorme e bem espaçoso, então o Philip decidiu que queria que aquele fosse o quarto dele, e aí a família deixou. O Philip, ele estava explorando o novo quarto dele, que era o porão, quando ele achou uma porta. Atrás dessa porta tinha um quarto, ou uma espécie de sala, e tinha umas coisas meio esquisitas lá dentro. Lá dentro ele achou uma mesa de drenagem de fluidos, que é algo usado em funerárias para poder colocar o corpo ali, tirar todos os fluidos que tem dentro, para poder fazer toda uma preparação para o enterro. Ele achou também uma caixa, e dentro dessa caixa tinha várias alças de caixão, aquelas alças que, obviamente, coloca do lado dos caixões para poder levar, as pessoas colocarem para levar o caixão, enfim. Ele achou isso, e ele achou também uma corrente usada para erguer caixões, que o pessoal usa para levantar caixão. Acho que já é autoexplicativo o nome, né? Corrente para erguer caixão. Então ele achou essas coisas esquisitas dentro desse quarto, sala, que ficava ali no porão. Bom, depois ele achar essas coisas, a família achou aquilo super bizarro e resolveu pesquisar o passado da casa. Outra dica, sempre pesquise o passado da casa antes de comprar a casa, é muito importante. Alguns lugares nos Estados Unidos, eu não sei se em todos, já é obrigatório o corretor dizer para as pessoas o que era aquela casa antes, ou o que aconteceu de ruim naquela casa antes, para que elas escolham se querem ou não comprar a casa. Ou seja, se teve algum assassinato, alguma coisa assim, eles são obrigados a dizer para o comprador. Mas enfim, 1986, eu não sei se era obrigatório, enfim, eles descobriram que a casa era simplesmente uma antiga funerária chamada Hallinan. Bom, eles não tinham muito o que fazer, a família, como eu disse para vocês, não tinha muito dinheiro, e eles gastavam muito com o tratamento de câncer do Philip, e aquela casa tinha sido um achado para eles, porque inclusive depois 2 sobrinhas da Carmen foram morar com eles, então precisava realmente de bastante espaço na casa, né? Eram ao todo 4 filhos e mais 2 sobrinhas e mais a Carmen e o Allen, que era o marido dela, então era muita gente. E a casa era um achado, eles não tinham muito o que fazer, eles não tinham dinheiro para comprar outra casa, enfim, eles continuaram morando ali. Foi aí que o Philip começou a presenciar umas coisas meio bizarras. Philip começou a ver coisas dentro da casa, e ele começou a mudar de personalidade. Ele passou a ser bem agressivo, e ele só vestia roupas de couro e roupas escuras, e a família disse que o Philip não era daquele jeito. Bom, eles foram até o médico, né, que fazia o tratamento do Philip, e conversaram com ele para ver se aquilo poderia ser um efeito colateral de algum dos remédios que ele usava para o tratamento, já que era um tratamento super agressivo. E o médico disse que não, que aqueles remédios não causavam alucinações e nem coisas do tipo.
As coisas que o Philip tava vendo não tinham nada a ver com os efeitos colaterais dos remédios que o menino tomava. Mas foi aí que a família também passou a presenciar coisas esquisitas. A mãe conta que uma vez ela tava separando um pouco de água pra poder limpar o chão da cozinha, e aí essa água simplesmente se transformou em algo que era extremamente vermelho, parecia sangue, e aquilo deixou ela horrorizada. Ela não entendia o que tinha acontecido ali. Outra coisa que aconteceu foi as sobrinhas, elas relataram que algumas vezes elas estavam dormindo quando elas sentiram mãos tocando no corpo delas sem ter ninguém por perto. Então elas relataram isso acontecendo com elas também. Então a família toda passou a sofrer com fenômenos paranormais, e não só o Philip, o que não explicava mais os possíveis efeitos colaterais dos remédios. Apesar do médico dizer que não tinha efeitos colaterais, cada organismo é um organismo, então poderia sim acontecer algo do tipo, mas não, a família inteira passou a presenciar coisas bizarras. Outra coisa bizarra que acontecia é que a família dizia que do nada surgia cheiro de podre em algumas partes da casa, e depois esse cheiro sumia sem nenhuma explicação, e não tinha nada sujo ali, tava tudo limpo. Então, acontecia bastante isso dentro da casa. Bom, com a mudança de personalidade do Philip, ele também começou a se interessar pelo estudo do oculto, coisas estranhas. E uma vez ele tava loucão, completamente louco, e ele prendeu o irmãozinho mais novo dele na mesa de fluidos que eu contei pra vocês, que era usado pela funerária, e o irmãozinho dele conta que ficou com tanto medo que ficou paralisado e não fez nada a respeito, com medo do irmão zoar ele, dizendo que ele era fraco e etc, mas que aquilo ali não era coisa que o Philip costumava fazer. Aquilo ali tava muito esquisito. Bom, a família não aguentava mais passar por isso, e aí resolveu chamar o Ed e a Lorraine. O Ed e a Lorraine ficaram ali por bastante tempo investigando, né? Eles precisavam de várias provas para pedir para a Igreja Católica para poder, enfim, vocês sabem, já contei vários outros vídeos, para poder liberar, para eles abençoarem a casa, fazer exorcismo, qualquer coisa do tipo. E aí eles ficaram ali bastante tempo, e eles chegaram à conclusão de que tinham vários espíritos ali naquela casa, justamente por ter sido uma funerária antes. O Ed e a Lorraine, eles fizeram uma limpeza espiritual e a casa voltou a ser normal, se é que ela era normal algum dia. Bom, moradores depois disso contam que nada acontecia na casa, eles nunca viram nada. Muita gente acredita que isso foi invenção da família para ganhar mídia e tudo mais, porque eles realmente ganharam muita mídia na época. Mas eles tiveram o atestado do Ed e a Lorraine que realmente tinham coisas esquisitas acontecendo na casa, e que eles estavam sim sendo assombrados por alguma coisa muito ruim. E principalmente o Philip, porque segundo eles, o Philip, por estar muito frágil, com um pé na vida, o outro pé na morte, ou algo do tipo, ele conseguia ver os dois mundos, então ele via muito mais coisa, ele sentia muito mais coisa, e aquilo acabou afetando ele muito mais do que os outros, já que ele tava entre a vida e a morte, então ele conseguia ver os dois mundos, o que era bizarro pra ele. As fontes que eu achei dizem que depois que o Ed e a Lorraine fizeram a limpeza espiritual na casa, o Philip se curou, tipo, simplesmente se curou. Eu não sei se isso é verdade, mas é o que dizem. Aí vai de vocês acreditar se ele se curou ou não. Enfim. Bom, gente, essa história que baseou o filme Evocando Espíritos é bem parecida com a história do filme, bem parecida mesmo. É claro que no filme eles colocam muito mais detalhes que não existiram. Inclusive no filme eles colocam como se tivessem corpos enterrados ali entre as paredes da casa, e aí o menino acaba descobrindo, esses espíritos pedem ajuda pra ele, e aí depois ele queima a casa pra poder liberar os espíritos. Enfim, isso não aconteceu na vida real, né? É óbvio, eles incrementaram bastante no filme, mas o filme é muito legal, deixo aqui a indicação pra quem quiser assistir. Acontece muita coisa legal, e como eu já disse, é um dos meus filmes de terror favoritos, Evocando Espíritos. O nome não tem nada a ver em inglês, é alguma coisa de Connecticut, eu não lembro, mas enfim. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou trazer a parte 2 das lendas urbanas, eu não esqueci. Inclusive, se você não viu, eu vou deixar aqui nos cards pra você assistir, e deixa seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal, me segue no Instagram e no TikTok, indica meu canal pra mais pessoas, e a gente se vê num próximo vídeo.